Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje está relacionado a como a gente pode proceder para expandir os nossos pensamentos e quais são os fatores que muitas vezes dificultam que a gente possa pensar de uma forma mais ampla ou pelo menos de uma forma diferente. Quem está comigo hoje aqui é a Silmara Vicenzi, que tem este sobrenome não é à toa, procedemos da mesma origem genética de pai e de mãe, ou seja, somos irmãos. E além disso, a Silmara também é minha sócia na Consvita e minha parceirona aí na construção do inventário do Mindset da Abundância. Tudo bem, Sil? Tudo bem, tudo bom, Lu, e você? Tudo jóia. Estamos em casa, como vocês podem ver, hoje nós estamos em casa e estamos de boas aqui para conversar sobre o tema das crenças limitantes. Ô Sil, vou começar puxando uma necessidade, justamente a gente vem falando continuamente aqui no nosso podcast sobre a necessidade das pessoas mudarem a forma de pensar para se adaptar a esse século XXI. A gente vem de um modelo de vida do século XX e as tecnologias estão trazendo aí um modelo de vida diferente. A gente já vê isso acontecendo de modo geral na sociedade, né? Uma mudança grande. E só que muitas vezes a pessoa quer mudar e ela não consegue, não é isso? Ela tem dificuldade com isso. Você que além de psicóloga, coach, é especialista no tema das crenças limitantes, começa conversando um pouquinho com a gente sobre o que são as crenças limitantes. Então, essas crenças limitantes são pensamentos automáticos. Então, a pessoa é tão natural nela que ela nem percebe que ela tem aquilo. E aquilo comanda a vida dela, as escolhas dela. Então, às vezes, são frases que ela ouviu quando era criança, por exemplo, você não faz nada direito, você não é bom em nada, ou, digamos um exemplo, né? Sim. E aí a pessoa, ela vai ouvindo aquilo e aquilo vai entrando no subconsciente dela e ela começa a acreditar mesmo naquilo. Então, é uma crença mesmo, né? Ela acredita que ela é aquilo mesmo. Mas ela é consciente disso ou não? Não, ela não percebe. Porque as escolhas que ela faz, as autossabotagens não são conscientes. A pessoa, ela não percebe que ela tem uma crença, um pensamento automático que dispara nas menores situações e acaba aparecendo. Entendi. E quando você fala, então, autossabotagem, é porque esse tipo de pensamento, muitas vezes, sabota, dificulta, bloqueia que ela tenha resultados diferentes, é isso? Isso, porque são crenças limitantes. Existem aquelas crenças que são fortalecedoras, né? Então, a crença fortalecedora é quando a pessoa começa a pensar um pouco mais positivo sobre si mesma, ela vai trocando. Então, quando ela tem a crença limitante, então realmente limita mesmo. Então, às vezes ela sabota, ela cresce, mas depois ela dá um jeito de quebrar aquilo que ela está conseguindo alcançar, e aí ela cai de novo, aí levanta e cai. Ela vai tendo várias assim, situações na vida que geram um mal-estar, e aí ela vai ver, tem uma crença atrás que gera esses comportamentos. Então a gente pode dizer, até certo ponto, que a gente começa a identificar ou suspeitar da existência de uma crença limitante quando a gente começa a ter resultados que estão fora daquilo que a gente gostaria ou estão aquém aí das nossas possibilidades, né? Aquilo que você falou, a vontade de ter um resultado. Começou a ter dificuldade com isso, tem alguma coisa que precisa de rever na forma de pensar. Isso, exatamente isso. Então, por exemplo, se a pessoa tem um sonho, eu quero montar um negócio, por exemplo. E aí, por que você não montou esse negócio ainda? Aí você começa, porque eu acho que eu não sou muito bom, ou já tem muita gente no mercado, eu não vou conseguir me destacar. Então, às vezes, é algum pensamento que ele tem, e aquele pensamento tem uma crença por trás, né, daquilo ali. Então, ele começa a identificar o porquê que ele não conseguiu ainda. Mas o mais importante é que, assim, é a responsabilidade da pessoa, sabe? Então, às vezes a pessoa fala, não estou bem por causa do mercado, a área que eu escolhi é uma área muito difícil. Transfere a responsabilidade da coisa. Então, quando ele fala assim, não, peraí, eu não estou alcançando os resultados porque alguma coisa dentro de mim, na minha forma de pensar,
e de sentir é que está repercutindo nos meus resultados. Aham. Então, assim, não é o destino, é você que faz. Então, trazer essa responsabilidade para os seus resultados. Aham. Aham. Se Então, inserir no contexto e não isso, querer externalizar a isso, responsabilidade do resultado para fora, né? isso. Você sabe que uma coisa interessante, por exemplo, você estava falando, eu estava lembrando do movimento, por exemplo, de empreender, né? Você falou da questão de abrir uma empresa, e uma das coisas que a gente observa, assim, às vezes a pessoa quer abrir um negócio, ela vai nos eventos de startup, o Isso. Startup Weekend, e nessa linha, vários outros eventos que existem aí hoje já pelo país, numa quantidade muito grande para empreender. E às vezes assim, o cara começa, até às vezes uma empresa, e quando ele começa a ter resultados mais difíceis, ou ele começa a enfrentar dificuldades, ele começa a ir desanimando e exatamente faz esse movimento, né? Coloca a responsabilidade nas dificuldades do mercado. Mas isso, na verdade, é a tal da crença limitante dele, então, que está minando, por exemplo, nesse caso, a resiliência dele, a capacidade dele Isso. enfrentar os problemas? Às vezes pode ser até assim, por exemplo, na família dele, os pais não tiveram uma condição muito boa. E às vezes ele ouviu assim que as pessoas que têm muito sucesso são pessoas mal intencionadas, por exemplo, ela escuta alguma coisa nesse sentido. Aham. Então, quando ela começa a ter o sucesso, que ela vai ficar bem de vida, digamos assim, ela acaba puxando o próprio tapete. E às vezes até por medo de ser excluído daquele sistema, sabe? Tipo, os pais não têm muito. Se eu tiver muito, ficar rico, eu vou ser excluído dos meus pais. Então eu não posso ser talvez mais rico do que meus pais. Então Aham. seria uma crença. Meus pais sempre têm que ser melhor do que eu. Por exemplo. Isso até eu já li alguns textos aí da psicologia justamente que colocam a dificuldade, muitas vezes, da pessoa transcender o resultado que os pais tiveram na vida, justamente Isso. por essa questão de inclusão, de se Isso. sentir pertencente àquilo, né? Isso, exato. E como é que a gente pode começar a rever isso? Então, quando você identifica, a primeira coisa você tem que identificar, né? A gente não muda aquilo que não percebe. Tem que trazer para a Então, consciência. traz para a consciência. Então, você, digamos assim, ele não abriu lá o tal negócio porque ele acha que não é bom o suficiente ou o produto dele não é muito bom. Então, começa a trazer assim para uma reflexão maior sobre aquilo. Por que ele não é bom? Quem disse que ele não é bom? Quando é que ele ouviu isso? Ele vai trazendo aquilo de uma forma mais racional, porque aí ele vai quebrando, porque a crença é uma mentira. Toda crença é uma mentira. Ah, é? A crença, a pessoa acreditou naquilo e ela contou para ela mesma que ela tem aquela crença, né? Que aquilo é uma verdade, mas é uma mentira. Então, quando você começa a desconstruir, mas quem falou isso para você? Essa pessoa é uma autoridade no assunto? Quantos anos você tinha? Você, como criança, você tinha condições de fazer um julgamento de certo e errado? Se isso era verdadeiro, se era falso? Você tinha essa condição? Você conhece alguém que conseguiu? Então, todo mundo está ruim. E essa pessoa está no mercado ruim porque ela conseguiu? Como é que ela conseguiu, então? Por que você não pode conseguir? Quando você vai quebrando essa questão, trazendo um pouco para a realidade mesmo, ela vê, puxa, é verdade, eu conheço muita gente, tenho amigos que conseguiram, por que eu não consigo então? O que há em mim que me impede de conseguir? E aí ele vai identificando e vai trabalhando essas crenças, né? Você já conseguiu outras coisas? Que coisa você conseguiu? Então, com isso, ele vai vendo que aquela crença não é verdadeira. Você sabe que é uma coisa interessante aí, porque quando eu trabalho com uma turma, por exemplo, de desenvolvimento gerencial, é uma das coisas que eu realmente falo, principalmente no campo da estratégia, eu costumo dizer assim, olha, 3 meses é um tempo bom para você começar a ver se aquele teu plano, aquela tua estratégia, ele tem futuro de alguma forma. Você começa a ter indícios, a não ser que seja sei lá, por exemplo, uma situação que a maturação requer mais tempo para que aquilo dê resultado, mas na maioria dos casos, 3 meses é um bom tempo. E se isso não está aparecendo, se esse resultado não está aparecendo, você tem que desconfiar, em primeiro lugar, de você e da sua forma de pensar para você lidar com aquela situação. Isso. Agora, isso, pelo que você está falando, acontece em todos os campos da nossa vida. Assim, crenças todo mundo tem. Todos nós temos. E aí você pode começar identificando a crença
por uma área que você tá sentindo mais problemas. Uhum. Por exemplo, na área profissional, na questão financeira, na questão familiar, qual área que você está... Porque normalmente você vai identificar quando você tem um objetivo e não alcançou, então não tem um resultado. Então você vai ver em que área é aquilo. Isso se expande para as demais áreas? Normalmente ele tem um fundo, porque é a mesma pessoa, né? Então, quando você vai identificando, aí é que você vai poder fazer alguma coisa com aquilo. Mas, assim, começa normalmente numa área, e aí você começa a ver a reflexão daquilo, né, o impacto nas outras áreas também. Isso até certo ponto é interessante a gente pensar, porque quando existe algumas contradições aí na questão dessa grupalidade humana que a gente estava falando agora há pouco, né? Ou seja, eu quero pertencer a esse grupo, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar conectado a esse grupo. E tem aí na psicologia dos fundamentos morais a necessidade de estar certo, né? A necessidade de atender às expectativas dos outros para isso. Essa necessidade de atender às expectativas dos outros pode ser um tremendo gancho para o desenvolvimento dessas crenças limitantes, então? Na verdade, assim, quando a pessoa ela quer muito agradar o outro, às vezes é porque ela tem uma crença, às vezes, de não ser boa o suficiente, por exemplo. Então, eu tenho que agradar as Relacionado à autoestima, pessoas. nesse Relacionado à caso. autoestima. Então, ela não se acha tão boa assim. Então, ela começa a agradar para pertencer e ser incluída, digamos. Mas é uma crença que ela tem, que está por trás daquilo, mas que vai repercutindo num comportamento que não é o mais adequado, né? Tipo, porque não é baseado numa autoestima bem estruturada, e sim numa questão dela querer ser incluída, porque no fundo ela tem medo de ser excluída, ela tem medo de ser, tipo, não pertencer mais àquele grupo, de ela ficar sozinha. Então tem alguns medos que acabam estando por trás, né, dessa crença. Ou seja, esses medos, eles servem de fundamento, aí, de pilares, aí, vamos dizer assim, para começar a se criar essa crença limitante, essa forma de pensar, que na prática gera resultados não satisfatórios, mas que a pessoa não liga A com B, né? Porque ela não, como a crença, então, como você falou, normalmente não é consciente, então ela não consegue perceber que um dado pensamento, às vezes ligado então à relação familiar, ou ligado à preocupação com o desempenho no trabalho, a preocupação dentro da constituição, por exemplo, de uma família, etc. e tal, leva ela a ter uma série de comportamentos que são limitantes e que dificultam a expansão do pensamento delas, a expansão das fronteiras mentais, vamos dizer assim. Exatamente isso. Ah, legal. E isso tem em todos os campos da nossa vida, como a gente falou. Você pode dar alguns exemplos de crenças limitantes aí relacionadas a alguns campos? Por exemplo, em relação ao dinheiro, a gente está falando de prosperidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa escutou que as pessoas ricas são desonestas. É uma crença. Uma outra básica, assim, tipo, o dinheiro é sujo. Algumas pessoas colocam sujo. Às vezes você fala que é sujo porque tem micróbio, mas às vezes na cabeça da pessoa, ela começa a colocar aquilo ali, que o dinheiro é sujo, e aí, ou seja... É sujo pelo sentido, comportamento humano, é sujo por causa da Isso. ética envolvida, Exato. etc. Então ela leva para uma outra esfera. Às vezes a pessoa falou num sentido e ela leva para uma outra esfera. Ou tipo assim, colocar as pessoas, se eu for rico, vai ter muita gente me pedindo dinheiro. Eu vou atrair pessoas falsas. E tem até aquela questão espiritual, né? Se eu for muito rico, eu não vou pertencer lá ao reino, enfim, alguma coisa no sentido. Não passa pela... Como é que é? Não passa pelo buraco da agulha, não passa pelo buraco da agulha. Então, tem essa questão... Tem várias crenças. Tem as crenças coletivas, né? Que aquilo é tipo nessa cidade, ninguém vai conseguir ir muito longe, a cidade não tem abertura para isso. Então, são crenças coletivas. E tem essas individuais que você escuta, que às vezes você escutou da família, dos pais, alguma coisa sobre o dinheiro. Então, o que acontece? O pensamento ele tem uma energia, né? Então, assim, o pensamento com a emoção, porque toda crença tem uma emoção muito forte, ela tem uma emoção junto. A base é emocional, É emocional, né? A crença tem uma base emocional. Então, quando o pensamento, né, a pessoa tem um pensamento, eu quero ser rica, mas ela sente, não, mas isso não é para mim, eu nunca vou conseguir isso. Ou eu não sou tão bom assim para conseguir ter
ter esse reconhecimento. Aham. Então, ela tem um pensamento e o sentimento não está de acordo, não está alinhado. Então, ou seja, ela não vai conseguir, porque a emoção é muito forte e ela tem uma vibração muito forte. Sim. Então, normalmente, a pessoa vai atrair o quê? Mais do mesmo. Na verdade, é isso, porque como é energia, se ela joga que ela não merece, ela vai ter outras situações que vão comprovando isso. Então, é uma bola de neve, porque Sim. ela vai atraindo mais coisas, que daí ela fala, tá vendo, confirmou aquilo, eu sempre pensei isso, e ela vai atraindo coisas assim, porque até que ela se toque realmente, né, e consiga ver, não, peraí, não é bem assim. Aham. Você sabe o que você está falando? Eu lembrei de um livro que eu gostei muito, chama O Cérebro Emocional, e ele explica, então, as conexões neurais das nossas sinapses, dos nossos neurônios, entre o aspecto emocional e o aspecto racional do nosso cérebro, né? E ele fala justamente isso, que as conexões neurais do sistema emocional, elas são um número muito maior dentro do nosso cérebro do que as conexões do neocórtex aqui da parte racional. Então, e isso está ligado, inclusive, ao nosso próprio processo de defesa, né? Porque na frente um perigo, num contexto de perigo, não dá para você racionalizar as coisas, você tem que simplesmente reagir fisicamente, às vezes, para tentar se salvar, para tentar evitar um problema maior, né? Então, essas conexões naturalmente tomam a frente, né? Perfeito. Agora, dentro desse raciocínio, então, a gente pode começar a concluir que essa situação emocional também, esse estresse, por exemplo, uma situação de conflito. Isso, perfeito. Essa mente emocional também toma a frente, Com engole. certeza. Sim, exatamente. E aí o racional foi para o espeto. Exatamente. Então, quando tem uma situação de estresse que leva aquela memória anterior dela, aquilo vem muito forte. E aí ele vai fortalecendo aquela crença. Então, ela é emocional mesmo. Então, ou seja, quando você conseguir compreender que você tem aquela crença, aí você vai mudando essa emoção e ela vai deixando de ter essa força. Aí você vai trocando, né? Tipo, para uma crença mais fortalecedora. Mas é a emoção que vibra mais. Essas crenças, elas se formam em algum período da vida com mais intensidade, por exemplo, na concepção, na gestação, na infância, na adolescência, na adultidade, ou pode se estabelecer em qualquer época da vida? Ela pode se estabelecer na infância, é muito comum, né? Porque são aquelas crenças que são mais arraigadas, digamos, porque você ouviu dos naquela seus fase de pais, adaptação, naquela fase, por exemplo, de volta ao mundo e adaptação ao grupo humano. Isso. E ela dá muito valor ao que, por exemplo, a família fala, né? Porque é a referência dela. Mas ela pode ter isso na adolescência, de repente ela está estudando, ela começa a ter algumas informações que vão comprovando algumas coisas, ela pode criar crenças na adolescência e também na fase adulta. Digamos, a pessoa está trabalhando, começa a se repetir aquele ciclo em tudo que é empresa, e ela começa a acreditar naquilo, né? Ela vai formando um conceito. Então, ela pode em qualquer fase. Mas, normalmente, aquelas que são mais antigas são as mais arraigadas, mais fortes, mais profundas. Estão mais lá no inconsciente. Mais no inconsciente, exato. Do que as mais novas. As mais dizer novas, assim. isso. Isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, que o comportamento humano ele é mimético para adaptação ao ambiente, né? Ou seja, ele começa a imitar o que os adultos que supostamente poderiam lhe dar proteção, ele começa a imitar aquele comportamento, é uma esponja, né? Quem tem filho pequeno normalmente fala isso pra gente, que a criança é uma esponja tremenda em termos de absorção de comportamento dos pais, das mães, da mãe, e às vezes até o pai e a mãe se chocam porque vem aquele comportamento deles na criança com tal nitidez que aquilo assusta, né? Isso. Quer dizer, justamente esse comportamento de adaptação. Mas, de fato, também a psicologia coloca, né, que o ambiente interfere muito conosco, as companhias interferem muito conosco, né? Exatamente. Tem assim, um livro, A Biologia da Crença, né, do Bruce Lipton, por exemplo, ele coloca que as pessoas, normalmente, as crenças, elas não são genéticas, não é que você herdou aquilo, mas o meio onde a pessoa vive, ou seja, a forma como ela percebe, a forma como a mente lê aquela informação, ela vai criando aquele conceito. Então, ele
Na verdade, assim, não é o destino, entende? Quando a pessoa tem um resultado ruim, ela fala, o destino é porque eu herdei isso. Não herdou nada, é você que... É contigo É com mesmo. você Te mesmo. vira, negão. Não herdou nada, a responsabilidade é sua Ah, e não tem isso. Então, toma que o filho é teu. exatamente. Por outro lado, você veja, está na sua mão, né? Você Claro. falou, opa, Poxa. eu posso mudar tudo isso, então está nas suas mãos. Não depende de outro, né? Isso. Isso já é um empoderamento, quando a pessoa toma consciência disso, Isso. é um tremendo Muito, é libertador. empoderamento, né? É libertador. Porque a pessoa se livra de uma coisa que estava segurando ela há muitos anos na vida dela. Ela tem uma Você liberdade. sabe que uma vez você me falou, eu lembrei de uma situação. Eu estava trabalhando com um determinado grupo e tinha uma gerente naquela empresa que ela tinha dificuldade de socialização com os colegas. Uhum. E ela, dentro da minha observação, o que eu percebia assim, sempre que ela ia apresentar uma solução, ou contar uma situação dela, ou trazer um exemplo dos desafios que ela enfrentava lá, ela sempre se colocava como a super fodona da história, a salvadora da pátria, aquela pessoa que sabia das coisas e que acabava resolvendo a coisa super bem. E isso, com o passar do tempo, levava a um comportamento dos colegas de uma certa refração, um certo retraimento, sabe? E ela não se tocava disso. Então, sempre que ela ia abrir a boca para falar, é como se ela estivesse contando vantagem. Mas ela não se via assim, ela não percebia isso. E aí, um dia, eu conversando com ela, eu falei, escuta, você já percebeu que a turma dá uma afastada de você, que você tem mais dificuldade de interação? Ela falou, eu percebi, Luciano, eu não sei porque isso acontece, mas isso acontece aqui nesse grupo, acontece em outros grupos, acontece... Falei, escuta, você já parou para perceber que você, na hora que você vai trazer uma situação, em vez de você colocar a situação, os fatos que aconteceram, o contexto, as suas dúvidas em como lidar, você se coloca sempre como a salvadora da pátria, sempre como... E ela falou assim, aí ela estalou o olho, assim, sabe? Ela falou assim, é isso! Ela me deu um abraço tão forte de emoção, sabe? Porque até então ela sentia muito a situação, que era extremamente incômoda para ela, de se sentir meio que rejeitada, meio que isolada, e ela não entendia que comportamento que ela tinha que levava a isso, ou por que isso acontecia com ela. E quando a gente teve aquela conversa, a gente explorou, obviamente, um pouco mais a situação, no caso dela, e ela se emocionou com aquilo, mexeu com ela, porque realmente ela sentiu justamente isso que você está falando, uma sensação de libertação. Pô, entendi, caiu a ficha, agora, pá, e ela vibrava com aquilo, sabe? Ela vibrava com aquilo, de ter entendido, mudou o comportamento dela a partir dali, e até com uma certa a rapidez, eu diria mesmo, a partir daquele momento no curso ela começou a ter uma outra postura. E isso foi aproximando as pessoas, ela ficava assim numa felicidade tremenda. Então, esse é o empoderamento, né, Sil? Isso, exatamente. E assim, provavelmente, tinha que avaliar, mas no caso dela, talvez eu tivesse assim, uma crença de tinha que ser boa, sabe? Tipo, tem que ser forte, eu tenho que... só é bom quem é forte, ou alguma coisa nesse sentido talvez tivesse, para que ela agisse sempre tentando resolver tudo, a salvadora, aquela coisa... Porque ou se talvez colocando assim, se né? colocando dessa forma, porque talvez na cabeça dela tivesse uma crença realmente de que ela precisava ser forte, ter conhecimento, salvar todo mundo, por alguma razão ela desenvolveu isso. Então é bacana porque ela conseguiu identificar esse comportamento e mudar o comportamento pelo entendimento, né? Show de bola. Ô Sil, e como é que funciona então, por exemplo, você trabalha com coach, trabalha bastante com o processo das crenças limitantes. Como é que o coach se relaciona nesse universo aí das crenças limitantes? O que é esse trabalho que, até certo ponto, a gente pode dizer que é um trabalho de reeducação emocional, né? Isso, exato. Então, o coaching, ele trabalha também o processo de crença. Todo o processo de coaching trabalha o processo de crença. Por que a pessoa não alcança um objetivo? Porque tem alguma crença dela que está impedindo ela de alcançar aquele objetivo. Então, todo coach é trabalhado, na verdade, nessa questão da crença que impede ele. Agora, assim, se for uma coisa muito emocional, por exemplo, ela tem uma crença muito, assim,
junto com mágoas, com ressentimentos, uma coisa muito Uma forte. ferida aberta Uma ferida ainda. aberta. Então, o coach não é indicado nesse caso. Tá. Porque o coach, ele sempre trabalha assim, é presente e futuro, né? Onde ele quer chegar, e aí ele vai desenvolvendo todo um processo, né? Planos de ação. Planos de ação para alcançar aquela meta. Então, se ele tem um processo mais arraigado, mais muito emocional, às vezes é importante ele fazer uma terapia antes, Tá. para ele trabalhar essas coisas, e aí quando ele estiver mais ou menos resolvido, aí ele pode fazer o coach. Porque senão, o que acontece? Às vezes ele começa a trabalhar e aí começa a pipocar umas coisas do passado. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, quando ele começa a desenvolver a parte das crenças, justamente, é que aparece essas coisas, essas feridas abertas. Seja, vai levantando o tapete, Isso. vai vendo que tem mais coisa lá embaixo. Que tem mais coisa. Então, às vezes, assim, isso eu escutei do meu pai. Mas aí daquilo ele lembra que ele apanhava, que o pai xingava ele, batia, botava de casa. Ele lembra de uma série de coisas que estava junto com aquelas frases. Então, aquilo, ele lembra daquilo, ele colocou na cabeça aquilo lá, que ele era aquilo lá, e ainda por cima ainda tem todo um processo que precisaria ser tratado, então, num processo de terapia que não é o coach que resolve. O coach, não. O coach não vai resolver isso. Ele vai pegar onde você quer chegar e nós vamos trabalhar essas metas, né, com esses planos de ação. Então, ele não é uma terapia, né? Coach não é terapia. Ele primeiro faz uma coisa, depois você faz a outra. Né? Entendi. Então, e o caminho da descoberta, às vezes, pode começar com coach, pode ir para terapia, e em algum momento da terapia, pode ser que, a partir daquele ponto, o coach já poderia resolver a situação para a pessoa. Isso. Legal. Sil, e me diz uma coisa. É muito comum, por exemplo, hoje dentro das empresas, a gente vê os profissionais sentindo que há uma necessidade de mudança de comportamento, há uma necessidade de revisar as relações. Esse processo das crenças limitantes, ele pode ser grupal também, em termos de cultura organizacional, ou é sempre individual? Não, assim, a crença ela é individual, tá? Mas como existe aquelas crenças coletivas, né, que você coloca... que aí é o meio que vai moldando o cara. É o meio que vai moldando o cara. Então, exemplo, quando ele está numa cultura, existem os valores, né? Os valores lá, já presentes naquela cultura, naquela forma de lidar, isso, a cultura vai influenciar no comportamento. E aí, quando ele ouve aquilo vai virando uma crença. Daqui a pouco ele faz automaticamente coisas que ele não fazia em outras empresas, mas naquela ele passa a fazer. E às vezes ele não percebe. E aí, quando alguém faz diferente, ele acha estranho. Ele fala, por que esse cara está fazendo isso aqui? Isso aqui a gente não faz isso aqui na empresa. Porque ele se acostumou daquela forma, né, com aquela cultura lá, e para ele aquilo já ficou certo. Entendi. Não questiona mais. Então, muitas vezes as pessoas novas que vão entrando não conseguem, às vezes, mudar muita coisa, porque o grupo vem em cima e não quer permitir que ele vá. Então, assim, existe uma crença grupal, mas se ela pode, a pessoa vai tomando aquilo para si. Daí é uma crença individual. Então, toda crença é da pessoa, que ela pode pegar do grupo, ou ela pode pegar em várias situações da vida dela, em vários contextos. Entendi. Quando a gente começa, então, a analisar essa situação, a gente começa a ver as dificuldades que as organizações hoje elas enfrentam para fazer essa transição da velha economia para a nova economia, né? Porque a cultura organizacional, você mudar toda uma cultura, ou seja, uma série de crenças que foram individualizadas, e na verdade o que muda a cultura são os comportamentos das pessoas, né? Isso leva um tempo, né? Isso a gente costuma dizer em termos de cultura organizacional de 2 a 5 anos para você fazer essa transição, porque justamente algumas crenças elas não são pipoca, né? Elas não mudam de um estado de hoje para amanhã. Isso leva um tempo, né? Para ser trabalhado, para ser modificado dentro disso, do comportamento, ou principalmente, em primeiro lugar, do pensamento da pessoa, né? Exato. Legal. Então, mas assim, é claro que com ações, né, se você identifica, por exemplo, qual é a crença do grupo que prevalece mais forte lá, se você começa a trabalhar naquilo, você pode mudar
e vai levar menos tempo, porque a E pessoa... pode acontecer um efeito halo nessa história? Então, eu mexo numa determinada crença e isso começa a impactar vários outros aspectos da minha vida, a princípio que parecia não ter correlação com isso, mas isso começa a gerar um efeito halo, ou seja, Sim. isso vai esparramando para outras... Com certeza, com certeza. Porque assim, você é uma pessoa que tem várias crenças lá. E às vezes você trabalhando uma aqui, você consegue resolver outras de carona, digamos assim. Aham. E porque aquela era a mais importante. E tinha várias subcrenças, digamos, que fazia parte daquele contexto. Então pode mudar também. É que nem você trabalhar alguma coisa numa terapia, por exemplo. Às vezes a pessoa resolveu um conflito e ela já acabou resolvendo uma série de outros conflitos juntos. Sai na E diurese. sai junto, Então, ele pode sim trabalhar. Então, às vezes, não precisa ser tão demorado, sabe? Depende da ação que vai ser feita na empresa, você pode conseguir mudar isso mais rápido, desde que tenha apoio, né? O que a gente vê na prática é assim, sabe, que há muita dificuldade, na verdade, de identificar quais são essas crenças, Isso. né? E as ferramentas ainda existentes hoje, ou pelo menos que estão sendo usadas hoje no mercado, elas ainda exibem muita limitação ou dificuldade para identificar realmente quais são as crenças a serem, as crenças grupais que eu digo, né? Isso. A serem trabalhadas por ação de educação, de comunicação, até de mudança de mindset da própria diretoria para poder tornar isso promover essa reciclagem do grupo, né? Isso. Show de bola. Ô Sil, dá alguns exemplos de crenças para a gente aí, por exemplo, em diferentes campos. Então, você já deu algumas para a gente aqui. Traz algumas outras crenças aí. Você falou na parte financeira, por exemplo. Isso, de dinheiro. Tem a crença que é muito, por exemplo, de autoestima, né? Que a pessoa não sou bom bastante, não vou conseguir fazer isso, eu não sou competente o suficiente para esse tipo de trabalho. Só tenho valor se fizer certo. Eu só tenho valor se eu fizer tudo certo. Eu preciso fazer aquilo que as pessoas esperam de mim, porque senão eu não vou ser aceito, eu não vou ser valorizado. Então, tem as crenças, por exemplo, de eu só tenho valor quem é perfeito. Por exemplo, a pessoa ela teve uma criação, né? Os pais eram muito perfeccionistas, cobravam muito dela. Meu filho, eu não faço errado, você faz tudo errado e coisa do tipo. Então, ela, quando cresce, ela quer fazer tudo perfeito. E aí, até no trabalho, aparece muito isso. Então, ela fica padronizada, ela às vezes não abre para outras coisas porque ela não quer errar. Porque ela teve essa crença desde cedo de que ela tinha que ser perfeita para ela poder ter um lugar, para ela poder ser aceita e tudo mais. E isso é muito comum nas empresas, né? Então, são crenças que a pessoa traz e aquilo não é só na empresa, vai ter na vida pessoal dela também. Ela, de uma forma geral, né? Eu costumo dizer que, principalmente a gente aqui no Brasil, né, o anglo-saxão é o diferente, mas o latino, de modo geral, e aqui o convívio mais intensivo que a gente tem com o brasileiro, né, é muito fácil da pessoa confundir ela com o trabalho dela. Isso, né? isso, Então, exatamente. você faz uma crítica ao trabalho, é como se você estivesse atacando ela, né? Isso. Ela tem a gente chama assim de crença de identidade, quando ela assume um papel que na verdade não é aquilo. Mesmo quando a pessoa fala assim, não, eu sou ansioso. Não, você está ansioso. Ninguém é ansioso 24 horas por dia, certo? Ele Certo, tem uma ansiedade, correto. então ele não é ansioso, ele Correto. está. Então, mas às vezes a pessoa, ela assume Ela aquilo como ela é aquilo. Mas como sendo a realidade como dela. sendo uma realidade, Caraca. exatamente. Mas não é aquilo. Então, quando ela começa a perceber que não é bem assim, né, e que ela pode começar a mudar esse pensamento, por exemplo, esse pensamento do não ser bom, não sou bom o suficiente. Olha, eu sou bom em muitas coisas, posso não ser muito bom nisso aqui, mas eu sou bom em muitas outras coisas. E a pessoa vai começando a ver, não, peraí, não é em tudo, né? Tipo, foi nessa ação, nessa tarefa que talvez eu não tenha me saído muito bem, mas eu me saio bem em muitas outras tarefas. Quando a pessoa começa a ir vendo isso, muda. Ela começa a ficar mais leve, ela fica mais feliz, mais satisfeita, porque ela é um ser humano que tem qualidades, tem suas limitações, mas não é só limitação, né? Claro, não, com certeza. Aliás, é muito comum a pessoa ter dificuldade de identificar os pontos fortes dela, porque é natural para ela, né? Normalmente aquilo que a gente tem de bom é natural para a gente fazer, então a gente não dá muita peteca, não dá muito valor. Tem gente, eu costumo dizer assim, tem gente que está de joelho no milho para ter metade da sua competência e fazer tal coisa, mas a própria pessoa, por ser natural para ela, não dá muito valor. Isso. Mas aquilo que falta, ela enxerga com muita clareza. Exatamente. Né? E, Sil, qual é o problema, então, crítico que está me parecendo aqui? Eu queria que você explorasse um pouquinho da questão justamente desse rotular
a si mesmo, dessa generalização que a pessoa às Uhum. vezes faz entre o ser e o estar. Uhum. Então, tanto, por exemplo, o ser, ela é a gente chama de crença de identidade, né? Quando a pessoa ela assume coisas assim, não sou competente. Como eu falei para você, não é numa área, talvez, numa ação, numa coisa, ela não Quer é dizer, aquilo. a gente precisa de compartimentar mais Exato, você esse precisa. tipo de pensamento, Isso. né? É tipo assim, é em todas as áreas? Em que áreas você tem isso? Desde quando? Quem falou isso para você? Que você não Aham. era bom o suficiente, por O exemplo. porquê que você começou a achar isso, E né? por que você achar isso? Me traga exemplos e fatos. Tem outros que você fez que deu certo? Então você não pode já generalizar que é sempre, porque já tem alguns exemplos positivos que Claro. você trouxe. Então você vai tirando aquilo ali, porque na verdade ninguém como eu disse, a crença é uma mentira. Aham. Então a pessoa não é aquilo, ela pode estar naquele momento, naquela circunstância. Ou seja, ela passou por uma situação, generalizou aquilo como sendo o tempo inteiro, Isso. passou a se rotular dessa forma, Isso. assumiu essa identidade Isso. e pisou na jaca Não, até ela não o vai joelho, para né? frente, né? Não consegue ir para frente. Ela não vai porque ela mesma puxa o tapete. Quando ela começa a crescer, não, isso não é para mim. E ela dá um jeito de puxar. E às vezes, né, na realidade, assim, né? Na real, ela nem verbaliza que isso não é para mim, ela só se frustra com o resultado, né? Isso. E não percebe Isso. fazendo essa puxada Isso. de tapete que ela mesma Que ela faz. mesma Né? dá. E às vezes ela se vitimiza, né? Ah, porque o chefe pega no meu pé, é uma pessoa que eu não tenho sorte mesmo, porque então às vezes ele começa a jogar para fora, mas ele vê que é ele que provocou aquilo lá, né? É aquela questão que eu falei, pensamento e energia. Então existe um campo ali. Quando você emite aquele pensamento, aquele sentimento, você reverbera naquela frequência e você acaba trazendo para você de volta mais do mesmo. E aí vai aquele ciclo e ela vai dizendo que e que nada dá certo, mas ela não traz, às vezes, para si, né? Peraí, o que eu estou fazendo de errado se não está dando certo? E alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa em mim não está dando muito certo. Nem que seja a escolha, por exemplo, eu estava vendo um podcast hoje de manhã que a fala era justamente sobre essa questão da escolha das companhias, né? Isso. Então, se você anda com companhias que puxam muito para baixo, reclamam demais da vida, se vitimiza o tempo inteiro, daqui a pouco você está imerso também nesse tipo de pensamento, de movimento mental, que realmente vai te colocar para baixo. Né? Ou seja, é preciso separar as companhias que são up, ou seja, que te levam para cima, que te ajudam a expandir, e aquelas companhias que são down, aquelas companhias que te puxam para baixo, aquelas companhias que limitam você de alguma forma, né? Isso, exatamente. Porque assim, o meio, como eu disse, o meio ele vai fazendo. Então, inicialmente ela pode ser muito positiva, mas ela está num grupo muito negativo. Daqui a pouco, de tanto ela ouvir aquilo, ela vai começar a reclamar também junto, entendeu? É muito comum nas empresas, né? O cara chega lá, ele chega cheio de motivação. Depois de 3 meses, ele está igual a todo o grupo. É verdade. Falando mal de todo mundo, de tudo que é coisa. A gente vê isso direto por aí o tempo inteiro. O tempo todo. Então, ou seja, ele vai sendo... Claro, às vezes, a pessoa, se ele é consciente, ele pode falar assim, não, peraí, isso aí não é meu. Porque às vezes a crença não é dele, é de outra pessoa que ele pegou para ele, né? Mas não é dele. Então, ele emprestou a crença. Uma crença, um empréstimo muito ruim, né? Muito ruim esse empréstimo. Emprestou uma crença de alguém, uma crença furada de tudo. E aí ele começa a repetir aquilo, mas peraí, eu não sou assim, eu não tenho essa dificuldade, nunca tive isso, por que eu estou agindo assim agora, dessa forma? Aí ele pode sair disso. Mas, assim, se você tem a opção de escolher essas amizades, escolha aqueles que estão de acordo com a sua forma de vida nesse momento. E com seus objetivos também, né? Com seus objetivos. Se você quer crescer, busque pessoas que também querem crescer. Você quer melhorar? Busque pessoas que queiram melhorar. Você quer ser abundante? Procure pessoas que sejam abundantes, que queiram isso, né? Porque aí a chance de conseguir alcançar é muito maior do que se você... vai criando uma espécie de uma rede de apoio, né? Isso. Vai criando uma espécie de vamos juntos, mão a mão, ombro a ombro, vamos caminhar, vamos para frente aí, né? Isso, exatamente. Show de bola. Minha gente, já está chegando aqui ao final do nosso podcast, batemos um papo muito legal, eu e minha irmã aqui, minha mana. Estamos em casa hoje aqui numa conversa que podia ter sido gravada lá na sala de casa, mas está tudo bem, vamos em frente aqui. Minha gente, obrigado, Sil, obrigado pela tua presença, pela tua contribuição aqui com o nosso podcast. Pessoal, estamos chegando então ao fim de mais um episódio.
Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades. Hoje falamos aqui então de identificar as crenças limitantes e como é que você pode começar a fazer um movimento de expansão dessas suas fronteiras mentais para uma nova época, para uma nova fase da nossa humanidade, para uma nova fase da sua vida. Siga o nosso canal e convide alguém que você crê que pode se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio.